Neste exato momento, em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 3 em diante, a palavra do Senhor diz: por causa do Senhor, sejas obediente a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade. A palavra do Senhor, quando ele fala que nós temos que ser obediente a toda autoridade humana, isso é um pedido de Cristo, um pedido de Deus para nós. Por quê? Porque a partir do momento que eu sou obediente a toda autoridade humana, eu dou cumprimento à mensagem de Deus. Como assim, Neblina? É um pouco interessante. Muitas pessoas vão entender, outras não vão entender. Mas eu vou passar uma breve reflexão para vocês. A palavra do Senhor diz o que no versículo 13? No versículo 13 ele vem dizendo o que? Por causa do Senhor, sejas obediente a toda autoridade humana. Ele estava dizendo por causa do Senhor, sejas obediente a toda autoridade humana. Mas por que por causa do Senhor? Para que vocês entendam a mensagem, você precisa entender sobre obedecer. E para que vocês venham aprender a obedecer, vocês precisam obedecer a autoridade humana, para que assim vocês continuem dando cumprimento à mensagem e assim fazendo com que vocês reconheçam que a mensagem do Senhor é a maior autoridade entre os homens, entre o céu e entre a terra. E assim vocês vão fazer com que as pessoas não vão ter nem culpa, nem algo contra vocês. É, Neblina? É, porque se vocês obedecem à autoridade humana, vocês fazem com que ninguém venha ter nada a vos culpar, julgar ou a vos apontar. Fazendo assim, vocês não vão ter culpa entre a humanidade. E assim vocês vão dar cumprimento à mensagem, fazendo com que vocês venham ser reconhecidos pelos homens e ainda, além de tudo, reconhecido por Deus. E as pessoas vão olhar e vão dizer: olha ali um diferente entre a sociedade. Olha ali um que faz diferente entre todos aqueles que faz igual. Então a palavra do Senhor diz: sejas obediente a toda autoridade humana, não intermédio dos homens, mas intermédio de Deus. Porque a partir do momento que vocês obedecem aos homens, obedece à autoridade humana, vocês estão dando cumprimento à mensagem de Deus. E assim vocês fazem com que ninguém venha ter culpa contra vocês, nem condenar vocês por algo, por coisas que vocês praticam, falam e exercem. Você pegou a visão? O que a palavra do Senhor diz? Quando a palavra do Senhor vem falar que nós temos que ser obediente à autoridade humana, não é por intermédio de um homem ter uma hierarquia. Não, é por intermédio de ele fazer com que nós venhamos exercer a mensagem de Deus. Porque eu aprendi com a palavra do Senhor que a mensagem de Deus está em todos os lugares. Mesmo que eu queira esconder isso, mesmo que eu não queira reconhecer que a mensagem do Senhor está em todos os lugares, eu vou ter que aceitar que ela vai estar em todo lugar, meu irmão. Porque a palavra do Senhor é a própria palavra em todos os lugares. A humanidade é a palavra de Deus encarnada em hábitos, palavras e pensamentos. Então, por intermédio da obediência que eu dedico à humanidade, à lei dos homens, a autoridades humanas, eu estou dando cumprimento à mensagem de Deus. Isso que diz a mensagem do Senhor. Mas não pelos homens, mas sim por Deus. Por causa do Senhor, sejas obediente a toda autoridade humana, para que assim ninguém venha ter culpa contra vocês, para que assim ninguém venha ter nada a vos julgar, condenar ou apontar contra vocês. Você pegou a visão? Então é isso que eu entendo com a mensagem do Senhor. Por intermédio do cumprimento que eu dou à mensagem de Deus, de acordo com o habitat natural que eu pratico, que eu vivo, eu faço com que eu dê cumprimento à mensagem de acordo com aquilo que eu aprendo com as Escrituras. Pegou a visão? Tá certo. É por isso que nós temos que estar ligados e ajustados com a mensagem. Quando a palavra do Senhor diz: tudo que ligastes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes da terra será desligado do céu. Deus estava dizendo: por intermédio da ligação que vocês tiverem com a terra, vocês terão ligação com o céu. Para que vocês venham ter ligação com o céu, vocês têm que ligar-se com a terra. A terra tem para nós uma palavra que tem poder para ligar tanto com o céu como com a terra. Então, para isso, nós temos que estar ligados, ajustados e interligados com essa mensagem, para que assim nós possamos sempre se ligar tanto com o céu como com a terra. Isso é visão, meu irmão. Isso é intimidade. Você tem que ter intimidade com a mensagem, para que a mensagem vos faça ter intimidade com a terra, para que a terra faça com vocês, para que vocês venham sempre estar ligados com o céu e a terra, tudo ao mesmo tempo, para que vocês não perca nem um milésimo de segundo daquilo que Deus queira vos mostrar, daquilo que Deus quer revelar tanto para mim como para você. Para Deus revelar coisas ocultas e escondidas para mim e para você, nós temos que ter intimidade. Não venha nesse papo: ah não, Deus é na minha vida, ah não, Deus faz coisas maravilhosas na minha vida. Não faz mais porque você não obedece, não faz mais porque você não tem mais intimidade, não faz mais porque você não se dedica a conhecer mais o Deus que você tanto fala, tanto diz que você crê.
Não faz mais por causa de você mesmo. Porque Deus tem muito a fazer, tanto por mim, tanto por você. Mas isso precisa eu e você ter intimidade, se ajustar, se interligar e fazer sempre a vontade daquilo que Ele tem a nos ensinar. Essa visão que eu passo para vocês, tá certo? Então, no versículo 14, diz aos governadores que são escolhidos por Ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Dê uma pausa aqui. No versículo 14 diz: e aos governadores que são escolhidos por Ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Neste exato momento, a palavra do Senhor diz que o imperador, ele levanta os governadores para... E neste exato momento, o versículo 14 diz: e os governadores que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. O imperador levanta os governadores para castigar os criminosos. Por quê? Porque os criminosos, eles praticam práticas completamente contrárias das leis do imperador. E o que acontece? Existe correção. Do mesmo jeito que o imperador levanta governadores para corrigir os criminosos, do mesmo jeito é Deus. Deus vai levantar a palavra para que a própria palavra vos corrija, para que vocês venham aprender que vocês não podem ir de contrário a essa mensagem. O que acontecia no Velho Testamento? O povo, por desobedecer, padeceu. O que acontecia no Novo Testamento? Por meio da desobediência, o povo será condenado por falta de prática aos princípios e valores que Cristo vos veio ensinar. Então, o Novo Testamento nos ensina que se nós não praticamos a vontade de Cristo, nós vamos ser condenados ao lago de fogo. Não porque Cristo vai condenar, não porque Deus quer condenar, é por culpa de nós que estamos buscando a nossa própria condenação. Cristo, quando Ele corrige nós por intermédio da palavra, Ele está dizendo: a salvação é decisão de vocês. Não é nem por força e nem por violência, é por escolha sua. Então, eu tenho que escolher ser salvo ou não, porque a palavra está para todo mundo. E eu aprendi que a própria palavra é a salvação. A salvação está na palavra. Então eu e você temos que buscar a salvação. Eu e você temos que exercer a salvação para que a salvação venha a ser para todos. Tem uns que vão querer, tem outros que não. Tudo bem, nem por força nem por violência. Entendendo? O que acontecia com o imperador? Ele levantava leis para que os governadores exercessem essas leis. E aqueles que iriam de contrário à lei do imperador e do governador, o que acontecia? Eles tinham que ser corrigidos rigorosamente para que eles viessem a entender que a partir do momento que eles fossem de contrário às leis do imperador e dos governadores, eles tinham que ser corrigidos. O que acontece? Fazem o bem. Aqueles que praticam o bem sem olhar a quem, eles são elogiados pelo imperador e pelo governador. Imagina aí. Então, quando você exerce as vontades de Cristo e pratica as vontades que Cristo vos ensina, você está sendo conhecido por Cristo e conhecido pelos homens. Quando você obedece a toda autoridade humana, você é conhecido tanto pelos humanos, tanto por Cristo, tanto por Deus. Então, eu e você temos que sempre ser obediente e temente à mensagem de Deus, obediente e temente a toda autoridade humana, para que eu e você venha dar cumprimento à mensagem de Deus, para que você e eu venha entender que, por meio da obediência à vontade de Cristo, nós temos que ser obediente à autoridade humana, para que assim ninguém venha ter causa, para que ninguém venha vos acusar de algo ou coisa que vocês não estão fazendo. Porque ninguém culpa aquele que não tem culpa. Ninguém culpa. Pode até inventar uma calúnia, pode até tentar culpá-lo, mas no final das contas não vai prevalecer a mentira. Mentira não prevalece, ela só é por um pouco de tempo. Tá entendendo? E principalmente quando é aqueles que vai se levantar contra aqueles que obedecem a Cristo, que faz a vontade de Cristo, pode até se levantar. A calúnia pode até ser lançada, mas ela não vai ser prevalecida. Porque Cristo, ele não permite com que aqueles que lhe obedecem, eles venham sofrer. Tá certo? Neblina, mas teve pessoas que sofreram por um pouco de tempo, certo? E o sofrimento deles foi para que se manifestasse a glória de Deus. E no final das contas, todos aqueles que sofreram perseguição por calúnia, eles manifestaram o poder de Deus no final, se você parar para analisar as escrituras. Então eu e você temos que entender que nós temos que ser obedientes para que nós venhamos ser conhecidos pelas autoridades humanas, e ninguém venha ter nada a vos culpar e nem a vos condenar. Do mesmo jeito, a vontade de Cristo. Se nós formos obedientes à vontade de Cristo e à mensagem de Cristo, ninguém poderá culpar a mim e a você de algo errado.
Ninguém, porque não tem como ser culpado daquilo que não fazemos. Não tem como sermos condenados daquilo que não exercemos. A palavra do Senhor sempre nos direciona e nos ensina que, por meio da obediência que dedicamos à mensagem de Deus, Deus será sempre diante de vocês. Então, por eu obedecer à mensagem de Deus, eu vou dar cumprimento aos princípios de Deus e Deus sempre estará comigo, por intermédio da mensagem. Então, para que Cristo venha a ser anunciado, para que Cristo venha a ser pregado, eu preciso obedecer à mensagem de Deus. Para que eu venha ser conhecido por Cristo, eu tenho que obedecer à mensagem de Cristo. E assim, para que eu venha saber se eu estou obedecendo aos princípios e valores de Cristo, eu tenho que obedecer a toda autoridade humana. Para que assim ninguém venha me culpar e nem me condenar de algo que eu não exerço, que eu não pratico e que eu não faço. Tá certo? Então, obedeçam a mensagem, pratique as vontades de Cristo, obedeça a autoridades humanas, para que ninguém venha vos culpar de algo que vocês não fizeram, tá certo? Então, pega a visão, Brasil.